Eu vou ler aqui, irmãos, depois nós vamos voltar em alguns versículos aí. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, 1 a 7. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchiam. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Deus, obrigado, Deus, por esse dia, obrigado por esse momento, obrigado por essa palavra. Assim o Senhor falou comigo, o Senhor fale a cada um de nós nessa noite. Abra nossa mente, abra nosso coração, dá, ó Deus, coerência nos pensamentos, nas ideias, e possa nos abençoar, nos fortalecer, nos animar, ó Deus, e dar a cada dia mais fé. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Irmãos, nós vivemos tempos difíceis, muitos difíceis. A palavra diz: nós estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias da história da humanidade aqui na Terra. Nós estamos vivendo os últimos dias, né? Mateus 24, Maria Vitória, você pode colocar aí só para a gente. Mateus 24, versículos 6 a 8, fala que seria um tempo, este que nós estamos vivendo, há 2000 anos atrás, aproximadamente, já profetizava sobre o tempo. Olha lá, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. O 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Guerras, rumores de guerras, nação contra nação. Está acontecendo ou não? Tudo está acontecendo. Todas as profecias estão se cumprindo. Irmãos, são aproximadamente 35 nações em guerras hoje. 35 nações em guerras hoje. O final dos tempos chegou. Os últimos dias chegaram. Na época do livro dos reis, também havia essa situação de guerra. Eram muitas guerras. As nações pagãs ao redor do povo de Deus faziam guerra o tempo todo. Não havia paz, não havia trégua. Guerras, mortes, pobreza, fome. E no meio de tantas situações adversas, a Bíblia conta algumas. Nesse capítulo 4 fala de 2. Fala aqui dessa mulher, nós vamos meditar. Fala da outra sunamita, que nem era do povo de Deus, mas que Eliseu vai lá socorrer também. E aí, irmãos, nós vamos pensar um pouco sobre isso. O livro dos reis era um livro de guerras. Primeiro livro de reis, segundo livro de reis, que no original era um único livro só. Na Bíblia original, na Bíblia hebraica, era um único livro. Livro dos reis. Nós dividimos em primeiro reis, segundo reis, para facilitar a identificação e a leitura, né? Eles narram uma época de guerra. E essas guerras eram resultados
da infidelidade, desobediência à aliança de Deus. Então Deus levou o povo para uma terra prometida, fez aliança com o povo, se comprometeu em cuidar do povo. E a liderança, os reis, profetas, sacerdotes, foram infiéis a Deus. E Deus levantou inimigos contra o povo de Deus, para servir de disciplina contra o povo de Deus. Então, irmãos, veja bem, quando os reis eram fiéis à aliança, Deus abençoava, o povo prosperava. Mas quando os reis eram infiéis à aliança com Deus, guerras, o povo sofria, fome, pobreza era a consequência. O texto que lemos está na época do rei Jeorão. Olha para você ver aí uma página atrás, capítulo 3, versículo 13, né, o rei Jeorão, ele era filho de Acabe, segundo Reis 3, de 1 a 3, fala assim, olha, Jorão, filho de Acabe. Acabe foi o pior rei de Israel. Começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. Reinou 12 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Porém, não como seu pai, nem como sua mãe, né? Acabe e Jezabel foram os piores reis de Israel. Porque tirou a coluna de Baal, o seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar Israel, e não se afastou deles. Irmãos, a desobediência à aliança, a infidelidade à aliança, trazia consequências terríveis sobre o povo. Mas aqui está a maravilha que eu queria compartilhar com os irmãos. Mas a graça de Deus, a providência divina, nunca desamparou o povo. Os reis eram infiéis, desobedeciam, pecavam, e Deus trazia povos pagãos para disciplinar o povo. O povo sofria, mas Deus não desamparava o povo. Deus nunca retirou a graça do povo. A providência divina continuava agindo. E eu queria compartilhar com os irmãos aí 3 pensamentos, lições que veio a mim enquanto eu estava fazendo meu devocional nessa semana lá. Então, primeiro está no versículo 1. A fidelidade a Deus não nos livra de provações. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 1. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Irmãos, a fidelidade a Deus não nos livra das provações. Eram tempos difíceis, guerra, sofrimento, consequência para todo lado. Mas no meio de toda essa confusão, havia um homem, né? Havia muitos, né? Estou pegando nosso texto, né? Havia um homem que era servo de Deus, temente a Deus. Morreu. Aqui não fala como ele morreu. Morreu. A esposa herdou dívidas. Espero que nenhum marido aqui vai deixar dívidas de herança para a esposa e os filhos, né? E o credor chegou para levar os 2 filhos como escravo para pagar a dívida. E ela vai até Eliseu, que era o profeta, o homem de Deus daquela época, naquele momento, e fala com ele, gente, olha que interessante o que ela fala. Meu marido morreu. Aí fala que ele era discípulo dos profetas, fala que ele era servo do Senhor e temia ao Senhor. Todo mundo conhecia a piedade, a integridade, o caráter daquele homem. Era um discípulo do Senhor, temia ao Senhor, servia ao Senhor, no entanto morreu e deixou o que para a esposa? Irmãos, isso aqui Deus falou muito comigo. Deus falou muito comigo. A fidelidade a Deus não nos livra de provações. Era um homem fiel a Deus, mas por algum motivo, alguma provação, aqui não fala, né?
Ele morreu e ainda deixou dívidas para a esposa e o risco dos filhos serem levados escravos. Olha que situação constrangedora para a esposa. E as mulheres naquela época não eram como hoje, que podiam trabalhar fora, ter os seus próprios recursos financeiros. Olha que situação. Viúva, com dívida, e chegou o credor: vou levar vocês para ser escravos. Ia render um bom dinheiro, né? Ia render as duas, né? Gente, olha que situação, gente. E eu fiquei pensando, gente, ele era um homem de Deus, temente a Deus, discípulo de Deus, e ainda deixou a esposa numa situação tão constrangedora. Tem um grande historiador judeu, o Gildásio conhece muito bem, Flávio Joséfo. Flávio Joséfo fala que esse homem aqui era o Obadias, que na época de Acabe e Jezabel, ele escondeu e alimentou 100 profetas durante a perseguição e execução que Jezabel fez contra os profetas. Então, um reinado anterior, o pai desse rei, nós estamos vivendo aqui, Jorão, o pai dele, Acabe, e a esposa Jezabel, que não era do povo de Deus, perseguiu os profetas, mandou matar todos os profetas. Naquele momento apareceu um homem, Obadias, que protegeu, guardou, cuidou e alimentou de 100 profetas. Flávio José, que é um historiador muito respeitado, fala que o marido dessa mulher, pelas pesquisas dele, era Obadias, um homem de Deus, temente a Deus, respeitado, discípulo do Senhor, mas morreu de alguma forma e deixou dívidas para a esposa. Irmãos, a gente pensa nisso de várias formas. Você que é mulher, coloca no lugar da esposa. Você que é homem, coloca no lugar do marido. Ser fiel a Deus não nos livra das provações, das dificuldades. Como esse homem arrumou dívida? Eu fiquei pensando, se foi Obadias realmente, talvez a dívida veio de sustentar 100 profetas durante tanto tempo para não serem mortos. A gente não sabe como ele arrumou aquela dívida, algum infortúnio, a gente não sabe como ele morreu, mas tem uma questão: ele era crente, temente, reconhecido, fiel, morreu e deixou dívidas para a esposa e risco para os filhos. Zé Luiz quer um bom dia, né? Risco para os filhos. Olha que situação, irmãos. Irmãos, presta atenção nisso. A vida passa rápido e a vida é cheia de provações. Nós precisamos pensar: qual legado irei deixar? Como seremos lembrados depois que partirmos? O que eu estou deixando para minha esposa e para meus filhos? Entende? Como eu serei lembrado? Este homem era um servo de Deus, mas deixou dívidas e uma situação difícil para os filhos, um risco de serem vendidos como escravos. Irmãos, ninguém está livre de passar pelo deserto. Nós precisamos planejar, pensar, nos preparar para que quando a provação vier, quando você estiver no meio do deserto, você saiba o que fazer. Entende? Hoje de manhã eu preguei sobre ansiedade. Aí o Ismael falou assim: faltou se eu pregar sobre depressão e estresse. Aí eu falei com ele: você prega sobre depressão, que é a sua área, eu prego sobre estresse, que é a minha área. Ansiedade já foi, né? Depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente, ansiedade é excesso de futuro. A gente estava batendo papo e trocando figurinha depois da pregação hoje pela manhã, né? Irmãos, ninguém está livre dessas coisas, irmãos. Às vezes a gente pensa assim: se eu orar, se eu ler a Bíblia, se eu for na igreja, se eu for uma pessoa fiel, frequente, e fizer isso ou fizer aquilo, não vou ter problemas. Não é verdade. Não é verdade. Se a gente achar que a gente nunca vai ter problemas, quando o problema vier, o resultado vai ser uma depressão, um estresse, uma ansiedade.
Estão entendendo? Era um homem crente, temente, bom testemunho, um exemplo, mas deixou uma situação difícil para a família. Irmãos, eu não sei, eu acho que foi a Cida que falou aqui, ó, no mundo passais por aflições, ninguém está livre de provações. Ser crente, fiel, abençoado, consagrado, não vai te livrar de provações. Pelo contrário, sexta-feira, num aconselhamento de casais, estava falando, um casal não é aqui da igreja, estava falando com eles, olha, os grandes homens e mulheres de Deus foram feitos no meio de grandes provações. É na hora da provação, é no deserto que a gente conhece o coração de cada um. Deuteronômio 8, versículo 2. Deus leva o povo para o deserto para revelar o coração das pessoas. E nós temos que pensar sobre isso. Lembra de Jó? Deus falou assim, ó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Lembra do sofrimento de Jó? Todo mundo quer ser igual a Jó. Quem quer passar a provação que Jó passou? Eu lembro de um pastor pregando no seminário para nós, ó, nunca peça para ser usado por Deus, a não ser que você esteja preparado para grandes provações. A vida é assim, irmãos. As lutas, provações, o deserto que nos amadurece, revela o nosso coração, né? Eu lembro quando eu era criança, e o pessoal falava muito assim, a ocasião faz o ladrão. A Bíblia fala assim, a ocasião revela o coração do ladrão. Não é a ocasião que faz o ladrão, a ocasião só revela o que está no nosso coração. Vamos caminhar? Então, primeiro é, ser fiel a Deus não te livra de provações, você tem que se preparar. Segundo, versículo 2 até o versículo 5, vamos ler responsivo? Coloca aí, Maria Vitória, fazendo um favor, vocês me ajudam aí? Versículo 2 até o versículo 5, 2 Reis 4, 2 a 5. Eliseu lhe perguntou, o que te hei de fazer? Diz-me, que é que tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Podem ler. Então disse ele, vai e pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, ele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegaram as vasilhas e elas as enchiam. Amém. Segundo ponto nosso, irmãos. Primeiro, ser fiel a Deus não te garante isenção de provações. Na verdade, as provações que vão moldar, fortalecer e nos levar à maturidade espiritual. Segundo, Deus não precisa de grandes coisas ou grandes pessoas para fazer um grande milagre. Às vezes a gente pensa assim, para Deus fazer uma grande obra na minha vida, eu tenho que ser um grande homem de fé. Não é verdade. Olha, o profeta Eliseu chega para ela e pergunta, o que você tem? O que ela fala? Não tem nada, a não ser uma botija de azeite. E na opinião dela, era nada. No entanto, Deus usa aquilo que temos. O que você tem? Tem nada. Deus usa aquilo que temos. Sempre temos alguma coisa. Lembra de Moisés? Moisés, o que você tem na mão? Nada. Tem uma vara. Tá ótimo, é suficiente. Lembra da multiplicação dos pães e peixes? Senhor, onde nós vamos arrumar pão para tanta gente? Aí se tivesse padaria, onde nós vamos arrumar dinheiro? Eu disse, o que vocês têm? Ah, tem um menino aí com
5 pães, 2 peixes. É suficiente. Irmãos, Deus não precisa de grandes coisas ou grandes pessoas para fazer uma grande obra, um grande milagre. Deus precisa de um coração disposto, entregue, fé. O que fez diferença aqui na vida dessa mulher foi isso, irmãos. A graça de Deus havia conduzido o profeta Eliseu até aquela casa. Jesus fala assim: havia muitas viúvas na época de Israel, porque havia muitas guerras. Os homens iam para as guerras, os homens morriam nas guerras. Havia muitas viúvas na época de Eliseu. Jesus fala isso. E agora ele vai até a casa dessa viúva, depois vai à casa da sunamita. Gente, olha que interessante. Foi a graça de Deus que conduziu Eliseu até ali para suprir as necessidades. Providência divina. O que ela tinha para apresentar ao profeta para ele fazer o milagre? Nada. Ou uma botija de água. Sempre tem alguma coisa para Deus usar. A nossa tendência é falar como essa mulher: não tenho nada, não tenho dinheiro, não tenho estudo, não tenho conhecimento, não tenho capacidade, né? Não tenho nada. Tem, sempre tem. Então o profeta fala com ela aí, olha, com a viúva: então tá bom, você tem o azeite, ok, é suficiente. Agora nós precisamos de vasilhas. Pede os seus filhos para ir e pedir os vizinhos vasilhas. Vasilhas vazias, não poucas. Eu lembrei da época que eu era criança. Às vezes a gente sempre pedia vasilha emprestada dos vizinhos, às vezes o vizinho pedia vasilha emprestada lá em casa, né? O bom quando ia cheio, né? Quando a gente pedia emprestado, ele ia cheio, né? Mas aqui ele pede vazia. Pede vasilhas vazias, não poucas. E os meninos saíram. Aqui não fala a quantidade, não fala se foi 10, se foi 20, se foi 30, mas ela traz e enche todas as vasilhas. Irmãos, presta atenção nisso. Encheram-se todas as vasilhas. Está aí, olha. Primeiro ele fala vasilhas vazias, não poucas. Aí no versículo 5: e elas enchiam. Encheu tudo. Chegou um momento que ela fala para o menino: tá mais vasilha. Ele diz: acabou, mãe, não tem mais vasilha, todas estão cheias. Irmãos, não sei se ela pegou 10 vasilhas, ou 20, ou 50, ou 100. Para Deus isso não é problema. Para Deus não é problema se a multidão tem 5.000 ou 7.000, se tem só homem, ou mulher, ou criança. Deus não tem problema nessas coisas. O problema está na nossa cabeça. Se era 10, ou 20, ou 30, ou 50, ou 100, para Deus isso não é problema. Encheu todas. Encheu todas as vasilhas, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, presta atenção. Deus vem ao nosso encontro, faz coisas novas, maravilhosas, onde nós estamos, do jeito que nós estivermos, com pouco na nossa percepção, né? Para Deus nada é pouco, né? Com pouco que possuímos, e faz um milagre extraordinário, incontável. Eu fiquei pensando, por que não tem número de vasilhas? É porque não tem limite o poder de Deus. Para deixar para a gente assim, puxa vida, sabe? Se for 10, Deus, o limite de Deus é 10. O ser humano, a gente tem isso, né, Maria? Não, 50 é o limite de Deus. Não, não tem limite. Deus vem ao nosso encontro, aonde nós estivermos, de acordo com a nossa necessidade, e faz o que for necessário. E faz o que for necessário. E muda, e transforma, e faz algo novo, maravilhoso. É a graça de Deus, a providência divina. Lembra Raabe? Raabe era uma prostituta. Era mais um dia comum na vida de Raabe. Havia tantas prostitutas em Jericó, mas Salmão, um príncipe de Israel, vai hospedar na casa de quem? De Raabe, a prostituta. Está lá no texto. Gente, se fosse hoje seria um escândalo. Deus vai ao encontro de Raabe.
E agora ela não é mais a prostituta, agora ela é a princesa de Israel. Salmão era príncipe, casa com ela, ela é a princesa de Israel. Lembra de Jacó? Jacó, desde o ventre, enganador, mentiroso, pegou no calcanhar do irmão, o irmão deu um chute nele para trás, larga o meu pé, que desde o ventre brigando contra o irmão, mentiu para o irmão, enganou o irmão, manipulou o irmão, usurpou o direito de primogenitura do irmão, mentiu para o sogro, mentiu para a esposa, enganava tudo, até que um dia teve um encontro com Deus, saiu uma cama. Mas agora é diferente, agora não é mais Jacó, agora é Israel, o príncipe de Deus. Um novo nome, uma nova história, uma nova vida, um novo começo. Tudo mudou, tudo mudou. Agora, irmãos, o que eu acho interessante aqui, ficou me chamando a atenção, Deus podia ter feito isso tudo sem as vazias, sem nada. Podia ter feito o dinheiro aparecer na parede assim, ó. Mas Deus fez questão de provocar aquela mulher. A mulher precisou crer e obedecer. Ela precisou crer. O profeta fala, vai pegar vazias, vasilhas vazias, não poucas. Quem aqui iria fazer? Eu estou precisando de dinheiro, não é de vasilha vazia. Ela teve que crer, ela teve que obedecer para ver acontecer. Irmãos, isto é fé. Fé é você crer naquilo que não vê. A recompensa da fé é você ver o que você crê. Primeiro você crê, depois você vê acontecer. Entende? No final das contas, o que importa, irmãos, não é o que temos nas mãos. O que importa é a nossa fé. Obediência à palavra de Deus. Às vezes a gente fica pensando, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, ou isso, aquilo, e às vezes a gente fica pensando, Deus usa fulano por isso ou por isso, a gente fica colocando um monte de objeções, nada disso, só uma coisa importa, obediência à palavra, só isso. Vamos caminhar aqui, o último aqui para nós aqui, versículo 7, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Versículo 7, vamos ler juntos? Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 7, vamos ler? Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite, paga a sua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vai, paga, vende, paga a dívida, tu e teus filhos vêm do resto. A providência de Deus envolve a vida toda. Ser fiel, número 1, não livra a gente de provação. Não livra. Deus nos abençoa do jeito que estivermos, aonde estivermos, desde que haja obediência à palavra. E terceiro, a providência divina envolve a vida toda. O milagre iria suprir todas as suas necessidades para toda a sua vida. Vai, vende, paga a dívida e vivei do resto. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Hoje de manhã eu estava falando sobre ansiedade, lá em Mateus 6, eu estava falando assim, lá falei 7 dicas para evitar a ansiedade. E aí, eu estava falando, porventura não valeis vós muito mais do que os pardais? Vocês não valem mais do que as aves dos céus? Se Deus cuida das aves dos céus, não vai cuidar de nós? Olha essa mulher, irmãos. Deus move o profeta, leva ele, chega na casa dela, faz o milagre, ela acreditou, ela fez, vendeu, pagou a dívida e agora ela tem recursos para viver o resto da vida. Irmãos, presta atenção nisso aqui, eu estou tentando explicar, olha que interessante. Ela recebeu tanto azeite quanto as vasilhas que ela conseguia arrumar com os vizinhos. E foi suficiente para pagar a dívida,
e viveu o resto da vida. As mulheres viúvas naquela época não tinham condições de sustento próprio. Foi suficiente, irmãos. Todas as vasilhas foram cheias, toda a dívida foi paga. Foi suficiente para o sustento da vida toda. Está entendendo? A provisão de Deus é para a vida toda. Pastor, o senhor não sabe a minha necessidade. Irmãos, Deus age conforme a nossa fé. Deus age conforme a nossa fé. Todo dia de manhã eu oro: Deus, aumenta a minha fé. Me ajuda a crer no impossível, ver o invisível, tocar o intangível. Deus age conforme a nossa fé. Jamais limite o poder de Deus com a sua fé limitada. Imagina se ela tivesse trazido a metade das vasilhas. Tinha pagado a dívida, mas agora tinha que trabalhar para sustentar. Mas onde ela ia trabalhar? Uma época de guerras? Irmãos, a fé, o sustento, a provisão, o livramento dos filhos, tudo isso aconteceu porque aquela mulher creu, obedeceu e viu acontecer. E viu acontecer. Isso é muito sério. Irmãos, isso é muito importante. A nossa vida e a nossa família são abençoados conforme a nossa fé. Já viu que? Eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia que não ia acontecer. Eu sabia. A nossa vida, a nossa família são abençoados conforme a nossa fé. Tem um exemplo aqui, logo na frente aqui, com o próprio Eliseu, no capítulo 13. Eliseu vai até um outro rei e fala com o rei: Deus vai te dar vitória sobre os inimigos. E põe 6 flechas na mão do rei. Vai assim: fere a terra como se estivesse ferindo os inimigos. Aí ele joga 1, 2, 3. Tá bom. Aí eles dizem assim: não tá bom, você devia ter jogado todas as flechas, que iria ferir os inimigos completamente, haveria paz, nunca mais teria guerra. Agora você vai ferir 3 vezes e agora eles vão crescer e vão te dominar. Capítulo 13, Eliseu falando com o rei. Irmãos, Deus age conforme a nossa fé. Entende? Deus é soberano, Deus é onipotente, Deus tem todo o poder. Deus pode fazer sair água da rocha, Deus pode fazer cair carne dos céus, Deus pode fazer o que Ele quiser, mas Ele quer testar e provar a nossa fé, a nossa obediência. Entende? Aquela mulher foi agraciada de uma forma maravilhosa, mas ela teve que crer e obedecer para ver acontecer. Conclusão: por intermédio de Eliseu, Deus livrou a viúva da pobreza, livrou da dívida, livrou seus filhos da escravidão. Deus se importa conosco. Deus se importa com cada aspecto das nossas necessidades. Qual é a sua necessidade hoje? Aonde a tua fé vai te levar? Qual é a tua necessidade hoje? Aonde a tua fé vai te levar? Guarde isso. Há muitos anos eu ouvi isso, né? Não limite o poder de Deus com a sua fé limitada. Irmãos, o que nós precisamos para aumentar a fé? Pastor, eu quero aumentar minha fé. Receber Jesus como Salvador, andar diariamente com Jesus, separar tempo para orar, ler a Bíblia e confiar em Jesus. É assim que a nossa fé cresce. Amém? Qual é a sua necessidade hoje? Vamos orar? Você e Deus aí, qual é a sua necessidade hoje? Aonde a tua fé vai te levar? Coloca aí diante de Deus seu pedido, a sua necessidade, a sua oração, silenciosamente. Depois eu vou orar aqui.